Livro de Salmos, de número 128. São apenas 6 versos. Estaremos lendo para nossa meditação. Glórias a Deus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás no trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da sua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Pai celestial, ó Deus, obrigado pela tua palavra. Precisamos, ó Pai, da tua orientação. Pai querido, ser servido a falar conosco nessa noite. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus queridos, nós precisamos a cada dia aprender o que é uma família e o que é viver em família e o que Deus chama de família. E aqui está uma receita de uma família estruturada, uma família segundo o propósito de Deus, não segundo o nosso propósito, não segundo o propósito do mundo, mas segundo o que a Bíblia orienta. E aqui nesse cântico, o salmista, ele faz uma declaração, sobre o que é um homem bem-aventurado e uma família bem-aventurada. Os irmãos hão de convir que quando foi escrito os Salmos, o mundo não é o que o mundo é hoje. Não é. O mundo era diferente. Os pais ainda tinham autoridade sobre os filhos. Os esposos ainda teciam uma grande responsabilidade espiritual sobre a tua família. E quando isso acontecia, irmãos, era bênção realmente. Era bênção. E hoje os irmãos sabem que nós vivemos em um mundo que está de ponta cabeça. É muito triste. É doloroso. Muito triste. Em que a família que foi formulada e formada por Deus foi uma família de um casamento sólido entre homem e mulher, e que esses então procriassem. Esta chama-se a família tradicional. Esta é a família de Deus,
e não a família do mundo, e não a família que estão tentando implantar em meio à sociedade. Conforme lemos aqui, diz: bem-aventurado aquele ou o homem que teme ao Senhor e anda nos teus caminhos. Então aqui está o primeiro passo para uma família, ou era o primeiro passo para que uma família estivesse realmente estruturada. O homem, o líder da casa, ser uma pessoa espiritual, ser uma pessoa temente a Deus, para que realmente ele pudesse fazer com que a tua família também passasse a ter o conhecimento de Deus. Aleluia. Vou dizer para os irmãos, quando uma família não tinha uma liderança espiritual, era derrota espiritual. Porque a Bíblia aqui nos fala sobre questão espiritual que redunda em uma questão material. Ou seja, uma coisa puxa a outra. É assim que funcionava. Por isso que Josué falou em Josué 24:15, que ele dizia: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque era uma época, queridos, que o homem tinha autoridade espiritual e os filhos tinham respeito e admiração pelo pai que era espiritual, e por consequência os filhos se tornavam espirituais. Mas hoje, com essa internet, com as redes sociais, com os ensinos terríveis, que nada tem a ver com a palavra de Deus, que nada tem a ver com os propósitos de Deus, com a vontade de Deus, e que tem levado muitas famílias a serem derrotadas. Derrotadas, eu digo, espiritualmente. Irmãos, tem pessoas que acham, porque é um líder da família, ele acha que pelo fato de ele botar comida em casa, comprar roupa para os teus filhos, para a tua esposa, já está tudo bem. Está tudo bem materialmente, está tudo bem segundo o mundo, mas não está tudo bem segundo Deus. Sabe por quê? Porque tudo isso vai ficar aí, vai ficar casa, vai ficar comida, mas e a vida com Deus? E a vida eterna? E agora? Por isso, a primeira parte aqui dessa receita é exatamente isso. Meus irmãos, eu conheço uma pessoa que ele tinha muito dinheiro, teve muito dinheiro, entendeu? Sempre morou bem,
em apartamentos, casa estilo colonial. E na casa dele tinha 2 geladeiras, não era freezer não, 2 geladeiras, e que quando ele fazia a compra, tinha que ser 2 geladeiras, porque ele comprava do bom e do melhor. Iogurte, ele comprava do melhor, era Yakult, era queijo Minas, era queijo prato, era queijo não sei o que, e tinha que ser as 2 geladeiras, repleta carne, comprava peça de filé mignon, e aí não faltava nada, morava muito bem, era bem empregado, ganhava muito bem. A roupa comprava em boutique, não comprava em promoção, não, era roupa de... Hoje não se usa mais boutique, esse nome não tem mais, mas era onde oferecia as melhores roupas de marcas e roupas também da moda. Mas esse homem, ele não tinha Deus, ele tinha dinheiro, mas não tinha Deus. Ele comia bem, dava do bom e do melhor para a tua família, mas não tinha Deus. Porque na hora da alimentação, um estava para lá, outro estava para cá. Mas esse homem, um dia, ele veio conhecer a Deus e passou a entender que não bastava ter dinheiro, não bastava ser um homem de posição, não bastava ter uma boa casa, ou morar bem, ou ter uma casa toda de estilo colonial, no centro de uma cidade, não bastava ter um carro bom, não bastava ser bem quisto pela sociedade, ser respeitado, não bastava isso. Sabe por quê? Porque era um homem que não temia o Senhor, não temia o Senhor. E hoje tem muita gente assim, que até tem muita coisa, mas não teme ao Senhor. E aqui a Bíblia nos fala que Ele comerá do trabalho das tuas mãos, ou seja, do teu trabalho, do teu trabalho. E mais, feliz serás e te irá bem. Então esta foi a proposta colocada, que na época era exatamente assim, porque você tinha a lei, tinha os mandamentos, tinha os estatutos, tinha os decretos, e a visão era essa, que temendo a Deus estaria tudo bem, porque era o principal objetivo, e então poderia contar, aleluia, não faltaria para ele trabalho, e do trabalho teria bom alimento, e iria continuar bem. E hoje, irmãos, como se encontram as famílias, como se encontram os filhos, como se encontram as esposas, os esposos. É triste. É triste porque, irmãos, o homem que teme ao Senhor, o líder, ele tem a condição espiritual de impedir que a opressão entre na tua casa. Essa condição é espiritual dada por Deus, não dele, porque ele confia no Deus que ele serve, não no Deus que ele fala apenas.
E daí ele teria autoridade, eles sabiam disso. E aí a Bíblia nos fala que a tua mulher, primeiro, homem, segundo, a tua mulher, não as tuas mulheres. A tua mulher fala sobre família, casa, lar estruturado. Será como a videira frutífera ao lado da tua casa. A Bíblia nos fala em Êxodo capítulo 23, do verso 20 em diante, diz que se os israelitas obedecessem a palavra de Deus, as suas leis, no meio da família não haveria mulher que abortasse, e nem mulher estéril, não haveria isso, porque as mulheres seriam frutíferas. E hoje as mulheres precisam fazer inseminação artificial, in vitro, para ter filho. E quando não consegue, tem que fazer o quê? Tem que adotar filho. Entendeu como se encontra a família hoje? A Bíblia diz que a tua mulher, ou a tua esposa, ou a tua companheira, aleluia, será como videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Esse era e é o projeto de Deus para uma família. Chama-se família estruturada no Senhor, aonde o cabeça é o líder espiritual. Mas você vai dizer, peraí, mas será que não tinha um problema? Claro que tinham problemas, claro que tinham dificuldades, tinham lutas, tinha tudo isso. Claro que os filhos também deveriam dar algum trabalhinho, deveria haver alguma desavença entre o esposo e a esposa, mas nada que levasse a uma separação ou uma desavença espiritual, nada que destruísse a estrutura espiritual da família, nada. Porque quando se trata de família, sabe-se que se tem problema realmente. As pessoas não se combinam com tudo, não se combinam. A começar, irmãos, a começar porque a esposa vem de uma família e o esposo de outra família. Já começa por aí o problema. A esposa foi criada em uma estrutura e o esposo criado em outra estrutura, e agora os dois vão estar juntos, e ambos vieram de estruturas diferentes. Por mais que tentem viver uma vida sem atrito, é quase que impossível. É quase que impossível. Mas quando o Senhor está na família, as lutas, as dificuldades, as contendas são o quê? Amenizadas. Passam a se entender melhor e valorizar melhor a família. Aleluia! Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Chama-se bênção espirituais,
de Deus constante em tua vida, sabedoria para cuidar da família, entendimento, inteligência espiritual. Glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Os irmãos creem que Deus está nessa casa? Deus está aqui nessa casa? Eu também acho que Deus está aqui. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém. Irmãos, todos sabemos que viver em família não é uma tarefa fácil. Não é. Mas devemos nos esforçar para sermos cada dia melhor como líderes espirituais. Porque hoje, infelizmente, em muitas famílias, a liderança espiritual não é mais o marido, é a esposa. E aí não vai dar certo nunca. Não vai dar certo porque a autoridade espiritual não é a mesma. Não é a mesma. É uma realidade que a gente precisa entender, não aceitar, mas entender, irmão, não dá uma de fingido, como se estivesse tudo bem e não está bem nada. Precisamos orar para que Deus levante líderes espirituais, homens, para que mantenha a tua família, a tua casa, espiritualmente na presença de Deus. E tem mulher que se gaba disso, não, lá em casa a liderança sou eu. Deus não chamou mulher para ser espiritual não, chamou foi o homem, ele que tem que dar o resultado. E quando ele não dá o resultado, não é a mesma coisa. Pode perceber numa família, quando o líder espiritual, que é homem, os filhos vêm com outros olhos. Mas quando é mulher, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E os homens espirituais têm que ser mais espirituais. Tem que ser de oração. Tem que estar sempre na presença de Deus. A Bíblia que fala: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos teus caminhos. Anda nos caminhos do Senhor. Isso passa para nós a grande responsabilidade que um líder espiritual tem com a sua família, com a tua casa. Busquemos, irmãos. Quantos um dia foram líderes espirituais, hoje não são mais? E aí, não perdeu a rédea da casa, da família, mas perdeu a rédea espiritual. Continua mantendo a família ali. Tem que ser assim, tem que ser assado. Se não for assim, eu não quero. Mas isso é ele. Mas a rédea espiritual, que é fazer a ligação da família para com Deus, isso não tem. Eu ando muito preocupado com isso. Ando muito preocupado com isso. Não temos motivo para soltar muitos fogos, não. Porque a família tem sido
muito atacada, atacada demais. Eu ia contar um assunto aqui, mas não vou falar não, porque senão alguém lá no YouTube vai se sentir ofendido. Mas eu ia contar aqui algo muito sério que acontece hoje em meio a muitas famílias. Mas quando tem alguém, vou falar para os irmãos, esse alguém na Bíblia não é a mulher, não é o filho, não é a filha, é o homem que tem responsabilidade espiritual com a família. Eu tenho responsabilidade espiritual com a minha família, eu boto isso nas minhas mãos e eu vou prestar conta para ele naquele dia. Que nós oremos a Deus para que Deus levante homens espirituais, líderes espirituais, que realmente esteja condicionado diante de Deus para cuidar da sua família, para cuidar da sua casa, não só botando comida, não só comprando roupa, não só pagando as contas, os carnês, a energia, a água, não é só isso, mas é cuidar de forma espiritual, porque a estrutura espiritual de uma casa começa pelo líder espiritual, que se ele não tiver autoridade espiritual, a coisa degringola de tal jeito, de tal maneira, mas vai degringolar de tal maneira, que depois quando tentar trazer de volta já era. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia do teu povo, que Deus tenha misericórdia da família, porque estão tentando mudar o conceito família, mas há poder no sangue de Jesus. Família é homem e mulher, mulher com homem. Homem não tem filho, homem não faz, homem com homem não procria, mulher com mulher não procria, mas homem com mulher, isso sim, isso é a família tradicional que agrada a Deus, porque Deus não fez uma terceira via, Deus não fez isso. Por isso devemos estar muito atentos e não ficar concordando com essas falácias, não concordar. Um líder espiritual, ele mantém a casa dele ordenada espiritualmente, em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Glórias a Deus.